Boa noite, galerinha do bem. Boa noite não, né? Bom dia, vocês vão ver esse vídeo de dia. Nós iremos iniciar o segundo bimestre falando de antigo regime, tá bom? Eu e a professora Cristiane vamos estar trabalhando ao longo dessa semana sobre o antigo regime, o século das luzes, que é o iluminismo, e dando seguimento à Revolução Francesa. Mas, primeiramente, nós vamos entender o que aconteceu, tá bom? Entre o século XVI e o século XVII, as monarquias, elas evoluíram rapidamente. Como foi essa evolução? Essa evolução foi para uma forma de Estado ainda mais centralizado, tá? Na qual o rei, o soberano, ele tinha um poder de quase tudo, tá? E esse poder, ele era colocado como um poder absolutista, um poder absoluto, tudo bem? Mesmo que esse poder seja chamado de absoluto, ele era um pouco, não queria dizer que ele era ilimitado. Apesar da autoridade do rei, ele não podia se indispor com certas pessoas, como a igreja, tá bom? Ele não podia desrespeitar as tradições, os costumes da sociedade, e acima dele estava a lei de Deus, tudo bem? Alguns pensadores eles procuraram dar legitimidade, procuraram dar explicação para esse absolutismo monárquico, esse absolutismo do rei, e nós vamos começar a estudar por eles, tá? São os filósofos absolutistas, tá? Eram alguns teóricos que no início da Idade Moderna já clamavam por estados mais fortes, chefiados por reis com mais poder, por poder incontestável. Eles queriam que o rei imprimisse uma impressão de caráter super autoritário, tá? Buscando sempre ser superior às pessoas normais consideradas na época. E aí nós temos Nicolau Maquiavel, que ele foi um dos primeiros e grandes pensadores a justificar o poder centralizado dos reis. Ele era defensor da unidade italiana, criticava a política vigente da Península Itálica, a rivalidade entre as repúblicas, e ele criou, na sua obra, uma demonstração de como ser um rei no livro O Príncipe. Ele propunha a separação de moral e política, tá? A política para ele, ela deveria ser autônoma, independente da religião e da moral. A vontade do príncipe ou o rei deveria estar acima de tudo, tá? E aí, para garantir isso, ele tinha que ter o pleno funcionamento do Estado. O Maquiavel, ele não formulou uma teoria destinada a justificar o poder absoluto. Não foi uma coisa assim, eu criei esse livro para explicar de alguma forma o que era o poder absoluto. Não. Ele criou o livro para tentar ensinar aos reis que o melhor funcionamento, aos príncipes e reis, que o melhor funcionamento seria com o Estado centralizado em uma única pessoa, tá bom? E aí, ele explicava também que o poder ele vinha de uma necessidade universal, designada por Deus, que Deus tinha designado essa única pessoa para cuidar de toda uma sociedade. Nós temos também outro pensador que alega praticamente a mesma coisa, que é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, em sua obra Leviathan, publicada em 1651, tá, gente? Tem um bom tempinho. Ele articulou um sistema lógico e coerente para justificar a necessidade de um governo absolutista. Para ele, galerinha, o Estado absolutista, ele representava a superação do estado da natureza do homem. As pessoas viveriam em uma situação de guerra permanente, um contra os outros, por causa do egoísmo, por causa da maldade. E, segundo ele, a sociedade teria uma tendência ao caos,
a desarticulação, os indivíduos estariam dispostos a destruir e satisfazer pela destruição um do outro. E ele coloca também a afirmação, que eu não coloquei no slide, mas ele fala da afirmação: o homem é o lobo do homem, o homem é o seu próprio inimigo, de acordo com ele. Ele acreditava que os homens eles eram dotados de razão, tá? E aí, por isso, eles tentariam superar essa questão do estado da natureza. E como seria essa forma de superar esse estado da natureza? Seria centralizando o poder em um único indivíduo soberano. Então, a sociedade ela tinha que renunciar à sua liberdade em nome da sobrevivência dela mesma. Porque se não tiver, de acordo com Thomas Hobbes, se não tivesse uma pessoa para controlar os seres humanos, eles se matariam uns aos outros, tá? Nós temos também na França o bispo Jacques Boussuet. Jacques Boussuet, ele concordava com Hobbes sobre a necessidade de um poder concentrado nas mãos de uma pessoa só, mas ele também discordava sobre a origem e a legitimidade desse poder. Então, ele expôs sua ideia no livro Política Retirada da Sagrada Escritura. Nessa obra, ele afirma que o poder real estaria próximo de Deus. Essa proximidade permitiria que as decisões do rei fossem infalíveis, graças à inspiração divina, que Deus emanaria toda a autoridade de rei para ele, pronto, que as ações do rei seriam justificadas pela vontade de Deus. Se Deus permitiu que aquele indivíduo seja superior, mais rico, que consiga mandar na vida dos outros, é porque para ele tá ali, pronto, acabou, tá? E aí, Boussuet, ele disse que o direito divino ele deveria ser fundamentado no poder real, que daria a legitimidade daquele poder. E aí, alguns historiadores, ele fala que o governante que mais se serviu a esse filósofo foi o nosso digníssimo famoso Luís XIV, que ele é considerado o rei Sol, tá? E aí, o rei Sol, ele destacava que todas as ações dele eram justificadas, ele e outros deuses, mas ele era mais abusado. E aí, Luís XIV, ele teria continuado essa tradição por muito tempo, tá? Eu tenho até um textinho aqui que ele fala: na história das doutrinas políticas, como em todas as outras espécies de história, convém não levar muito a sério a corte tradicional que, obedecendo às humanistas, costumamos fazer um passado da Europa nas proximidades de 1500. O caráter sagrado dos reis, tantas vezes afirmados pelos escritores medievais, permanece nos tempos modernos em uma verdade que se mostra sem cessar, como os nossos presidentes. Porém, os nossos presidentes não têm o poder absoluto. Mas, querendo ou não, esses filósofos, no fundo, eles tinham razão, tá? Não estou falando que eles tinham razão em criar um poder absolutista, que tem uma pessoa que não podia ser contestada, nem tudo mais. Para uma nação funcionar com presteza, para uma nação funcionar correta, ela precisa de um líder e precisa de pessoas que deem assistência para esse líder, tá? Só que aqui, o que esses filósofos estão falando? Aqui eles estão dizendo que esse líder ele tem que ser absoluto. Na época que nós estamos vivendo, nós não temos um líder absoluto. Muito pelo contrário, nós vivemos na liberdade da democracia e escolhemos quem vai designar o poder, quem vai para o poder, tá bom? Vamos passar para o absolutismo francês. A França foi o país onde o centralismo monárquico da Idade Moderna se desenvolveu de maneira mais marcante, tá? O processo de centralização ele foi iniciado na Baixa Idade Média, ele foi interrompido pela Guerra dos 100 Anos e foi retomado no século XVI em um contexto marcado por guerras religiosas, tá? E aí esses conflitos envolveram a burguesia, a nobreza e os setores populares, tá? O governo de Carlos IX durou de 1560 a 1574. Intensificaram mais essas lutas,
na quais enfraqueceram a burguesia calvinistas. Nós estamos falando de uma época também de revolução, de revolução, revoltas religiosas, revolução religiosa, na qual Martim Lutero, ele fez a questão da separação entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, tá, galerinha? Então, isso é muito importante de parar para analisar que o que influenciou a questão das revoltas religiosas com a formação de alguns estados europeus, tá bom? Influenciou também muito na questão da colonização de algumas... Então, galerinha, é importante ressaltar que nós estamos estudando o momento principal da história, porém em contexto de outros momentos, tá? Nós temos também o ponto da máxima dessas disputas religiosas dentro do território da França, que foi a Noite de São Bartolomeu, tá? Que matou milhares de burgueses calvinistas, tá? Por conta da questão do problema com a Igreja Católica. Ok? E aí, após essa matança, os conflitos eles continuaram até o assassinato do próprio rei Henrique III, ficando como descendente o Henrique IV, tá? E aí, o que acontece? O Henrique IV, deixa eu passar aqui, que eu acho que ele está aqui, esse bonitinho aqui do lado, o senhorzinho. Ele avançou para a pacificação do país, especialmente após ele colocar a liberdade no cultos protestantes, tá? Atribuiu-se a ele a frase: Paris bem vale uma missa, quando se converteu ao catolicismo e reforçou seu poder pelo trono francês. Por essa frase, o que entende-se? Entende que ele se converteu ao catolicismo movido por um interesse pessoal e não por suas convicções religiosas, tá? No que ele fala, Paris bem vale uma missa, ele está afirmando que, pela França, troca-se de religião, opção religiosa que, a propósito, ela parecia não ser tão firme, com a questão O que ele fala? Ele que vale afirmar que a França troca-se de religião, mas não impede outras religiões, que vale mais Paris tranquila, que Paris vale mais que uma missa, então equivale uma Paris tranquila do que uma questão religiosa, tá? E aí os conflitos religiosos, por conta disso, eles fez com que o rei tivesse alianças com a burguesia, que esse ato de Henrique IV tivesse aliança com a burguesia, tá? Isso é muito bom, porque aí para Luís XIII, que foi sucessor de Henrique IV, foi muito mais fácil para ele administrar um território já tranquilizado anteriormente, tá bom? E aí, Luís XIII, ele delegou, tá, as tarefas do governo a um ministro. Quem era esse ministro? É esse bonitinho que está aqui do lado, com um negocinho na cabeça. É o cardeal Richelieu. Esse cardeal ele procurou transformar a França em uma potência continental. E como ele fez isso? Primeiramente, ele envolveu a França em uma guerra contra os Habsburgo, que governavam o Sacro Império Germânico, tá? E aí, essa dinastia, ela controlava a Áustria, a Espanha, além de outras regiões presentes com hegemonia na Europa. Essa pretensão, ela se chocava com a pretensão dos Países Baixos, tá? E a França, ela era católica, mas ela não teve problema de fazer uma aliança com os holandeses, que eram calvinistas. Para quê, professora? Para justificar a Guerra dos 30 anos, tá? O que acontece? Esse ministro, Richelieu, ele alegou ao rei que as razões do Estado estavam acima de qualquer outras considerações. E assim deu início à Guerra dos 100 Anos,
contra a dinastia Habsburgo, tá? E aí essa vitória francesa abriu caminho para o apogeu do absolutismo na França. E aí quem foi o sucessor de Luís XIII foi Luís XIV, que durante o seu governo ele concentrou, vamos lá, para Luís XIV, ele concentrou grande poder e foi responsável pela construção do Palácio de Versalhes, que eu falhei em não colocar o Palácio de Versalhes nesse slide, tá? Que se tornou a sede do reinado dele na França. E aí como eu já mencionei, ele foi cultuado como Rei Sol e tinha a frase Le set de soir moi. O Estado sou eu, tá? Ele alegava isso. E aí, o que acontece? Ele colocou como ministro Jean Baptiste, lançou várias bases do mercantilismo francês, promoveu navegação marítima maior em busca de colônias, favoreceu a burguesia, ele elevou ao ápice do absolutismo na França, porém ele teve suas contradições também. Ao mesmo tempo que ele garantia privilégios para a galera mais rica, ele promovia a expansão de negócios mercantis e manufatureiros, embora ele tinha dificuldade em administrar essa burguesia que ele mesmo estava financiando. Então, Luís XIV ele chegou mesmo a revogar muitas coisas, algumas medidas que permitiu que ele fosse julgado e perseguido por isso, tá? O sucessor dele teve Luís XV, depois veio Luís XVI, que foi o rei absolutista que testemunhou o início do declínio na França, tá? E a questão da Revolução Francesa. Por que aconteceu a Revolução Francesa? Eu vou dar um spoiler. Porque havia gastos demais da coroa, gastos demais do primeiro estado, da corte, tá? E aí, a França se metia em várias guerras que não eram bem sucedidas, e quem pagava isso era a galerinha mais pobre. Então, isso fez com que o rei, uma das causas foi que o rei fosse tirado do poder, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tentar voltar. Ótimo. Não, é pra gente passar mesmo. A professora tá atrapalhada. Vamos falar do absolutismo inglês, tá? A centralização na Inglaterra, ela também começou na Baixa Idade Média, tá? Porém, ela foi um pouco frustrada pela Carta Magna de 1915, que limitava o poder do rei, submetendo ele ao controle do Grande Conselho, parlamento inglês, essa maravilha que vocês estão vendo na foto. A Inglaterra é o único país, o único estado hoje, que ainda, único não, um dos únicos, que tem outros menores, mas tem, um dos únicos países a viver uma monarquia ainda, tá? Nós temos a Rainha Elizabeth, que é imortal, aquela mulher ela é imortal, galerinha. E aí nós temos o parlamento que governa junto com ela, primeira-ministra, tudo certinho. A Guerra dos 100 Anos, ela pareceu confirmar os poderes locais do monarca na Inglaterra, tá? Porém, não ficou assim. Os poderes dos barões ingleses começaram a ser ameaçados com os custos da Guerra dos 100 Anos, principalmente com a Guerra de Duas Rosas. Professora, que guerra foi essa? Essa guerra foi um conflito que se estendeu por uns 20 a 30 anos. Foi lá de 1455 a 1485, ele foi provocado por uma disputa pelo trono inglês entre algumas famílias, a família York e a Lancaster. Envolveu toda a nobreza inglesa, galerinha, e ficou enfraquecido pela luta das duas famílias. E aí virou uma guerra civil,
tá? Essa Guerra das Duas Rosas. E essa guerra teve fim com uma nova família no poder, tá? Tentando pacificar tudo isso. E aí inaugurou a dinastia Tudor com o Henrique VII. Mas o Estado centralizado ele ganhou força com Henrique VIII, que governou de 1509 a 1547. Henrique VIII ele não tinha filhos. E aqui, ó, eu já estou falando do surgimento da Igreja Protestante Anglicana, que não era totalmente protestante, porque ela seguiu todos os costumes católicos. Porém, por que surgiu essa igreja? Porque Henrique VIII, ele estava preocupado com a questão da sucessão ao seu trono. E com essa preocupação, ele achou necessário casar novamente. Porque nessa época, os reis tinham que ter filhos homens para suceder ao seu trono. Quando ele não tinha um filho homem, a culpa era sempre da mulher e não dele. Então, tinha rei que casava com várias mulheres para ter um filho homem, para conseguir suceder o seu trono. E aí, ele estava preocupado porque ele só tinha filha mulher. E ele queria casar novamente. Porém, ele precisava divorciar da mulher dele. O que acontece? A igreja não aprovou esse divórcio. E aí ele falou assim, ok, vou mesmo assim casar-se com a Ana Bolena, que é essa bonitinha aí da foto. E aí, para mim não ser expulso da igreja, eu vou expulsar a igreja. Engraçado, né? E ele decretou o ato de supremacia, que tornava oficial a nova igreja na Inglaterra, anglicana. E aí nós temos também outros nomezinhos, que eu não coloquei no slide, mas eu vou falar brevemente, que aí teve o reinado da Maria I, tá? Que sucedeu outras linhagens de Henrique VIII. E aí temos também a presença da Elizabeth I, tá? Que também ela colocou muito em prática a questão da mercantilismo agressivo, autorizou construções de frotas em colônias, enfim, mas ela não deixou herdeiros. E aí ela foi sucedida por Jaime I, que deu início à dinastia Stuart, tá? Nós vamos falar bastante desse nome. E aí, nesse período, deixa eu passar aqui. Nesse período, houve uma grande transformação na economia da Inglaterra, tá? E aí, foi criado cercamentos de terras agrícolas. Eram antigas propriedades autossuficientes, que produziam várias coisas. Aí, essas propriedades, elas passaram a se especializar na produção de um único produto. Tipo, um produto específico para comercializar fora, para comercializar no mercado por fora. O caso mais comum que nós temos era a criação de ovelhas. Para quê? Para as lãs, para a matéria-prima da lã. E aí, o que acontece? Assim, essas terras, que eram antes usadas coletivamente, elas passaram a ser cercadas e exploradas para benefício de uma única pessoa, um nobre, claro. Mas muitos camponeses ficaram com algumas terras e se transformaram em burgueses. Então, graças a essa concentração de riqueza, decorrente a esse cercamento, houve uma grande parte de pessoas que se aburguesou, tá? Com esse aburguesamento, essa classe ela conseguiu se sobrepor ao rei, tá? E aí, para tentar reverter essa situação e aumentar o poder do rei, os Stuarts procuraram acentuar os aspectos católicos do anglicanismo, tá? E aí, o que acontece? Uma parte da burguesia, contudo, passou a defender as características calvinistas da doutrina anglicana e também questionou o poder real, favorecendo os grupos puritanos, como eram chamados os calvinistas. E aí nós temos um nomezinho bem conhecido chamado Revolução Puritana, tá? Esses desentendimentos entre os puritanos calvinistas e os Stuarts, tá?
Sturtes era a favor do rei da época, que era Carlos I, desencadeou uma guerra civil na Inglaterra. De um lado estavam os cavaleiros partidários dos reis, da dinastia Stuart. Do outro estava, do lado do parlamento, estava os cabeças redondas, partidários do parlamento, tá? E aí, o que acontece? Foi uma briga entre o parlamento e o rei, tá? Sendo que o rei tinha que ser limitado o poder dele pelo parlamento. Então já dava para ver que Carlos I não estava querendo dançar conforme a música. E aí o parlamento falou, peraí, cara, não é assim não. E começou uma guerra civil, tá? E o que acontece? Do lado puritano, do lado do parlamento, liderada por um carinha chamado Oliver Cromwell, eles conseguiram diversas vitórias. E aí o rei Carlos I foi derrotado, condenado e decapitado. Aqui nós temos na fotinha a cabecinha dele bem bonitinha. Do lado Carlos, aqui com esse chapeuzinho, do outro Oliver Cromwell. E aí nós temos a fotinha da decapitação do Carlos I. Ou seja, o parlamento ganhou dentro da revolta puritana, mas mal esperava que o parlamento ia ser apunhalado pelas costas, tá? Por quê, professora? Porque quando Cromwell alcançou o poder, ele proclamou uma república chamada Commonwealth. E aí ele passou a ter poderes ditatoriais, garantidos pelo exército, simples assim. E aí ele invadiu o parlamento, dispersou. Nossa, ficou aqui a revolta gloriosa, ficou manchada aqui. E aí, o que acontece? Ele foi lá, ele invadiu o parlamento, dispensou parlamentares que se colocava contra ele, tá? E recebeu o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Ele atendeu vários interesses mercantis da burguesia, o Cromwell. Ele decretou vários atos de navegação que protegiam a navegação dos ingleses, estimulava o desenvolvimento naval. Só que, porém, após a sua morte, a Inglaterra ela passou por um grande conflito. Por quê? Seu filho, ele não conseguiu conter a reação da monarquia. Ele não conseguiu conter aquela galerinha que ainda era a favor da monarquia. Tá? Com isso, houve a restauração da monarquia Stuart com o rei Carlos II, tá? E aí, o que acontece? Mas mesmo assim, Carlos II ainda não fez tanta diferença. Agora, seu filho, Jaime II, ele foi seu sucessor. E aí, o que acontece? O parlamento, ele conseguiu, por ter um pouco mais de poder e influência, ele conseguiu afastar, tá, Jaime II do poder. E o que ele fez? Além dele afastar, ele instalou um novo monarca. Um monarca que estava submetido ao parlamento. Um monarca, um rei que o parlamento escolheu. Ok? Ou seja, o parlamento, além de mandar por ele mesmo, ele ainda ia colocar um rei para conseguir dominar mais a Inglaterra. Tá? Quem era o parlamento? Eram grandes nobres e proprietários de terras da França. Tá bom? E aí, eles colocaram um monarca protestante, Guilherme de Orange, que ele era holandês, casado com a filha, engraçado, casado com a filha mais velha de Jaime II. Muito bom. E ele foi coroado com o título de Guilherme III. E aí ele como rei, ele já assinou a Declaração dos Direitos, que reafirmava que o rei deveria se submeter ao controle do parlamento. Ou seja, tudo que o rei fosse fazer, ele tinha que ser afirmado pelo parlamento. E aí, nós
também vamos ver a garantia dos fundamentos da monarquia constitucional, tá? Ia ter a questão da liberdade de imprensa, a proteção da propriedade privada, temas que atendiam alguns interesses da burguesia, tá? Também foi definido novas taxações que seriam aprovadas pelo parlamento. E aí nós temos um nome dado a esse fenômeno, o nome dado a essa questão de Guilherme III ter assumido como Revolução Gloriosa, que infelizmente aí no slide não apareceu o títulozinho aqui, vou até colocar aqui, ó. Aqui era para estar Revolução Gloriosa, tá? Ficou meio perdido aí, peço até perdão. E aí, nessa Revolução Gloriosa, também teve um ato de tolerância, no qual dava liberdade religiosa para todos os protestantes, tá bom? E aí, galerinha, deixa eu ver o que tem aqui, calma aí. Deixa eu ver o que tem aqui no próximo slide. Então, vamos finalizar aqui. Não fiz um slide finalizando, mas isso não vai atrapalhar. E aí, o que acontece? A Inglaterra, ela tinha um governo que era obrigado, já no século XVII, ela tinha um governo que já era obrigado a respeitar a liberdade individual, tá? Comprometendo o enriquecimento dos negócios. E aí isso explica por que a Inglaterra nessa época virou um país de primeiro mundo, tá? E aí na Inglaterra essa questão do absolutismo não foi tão presente quanto a França, porque teve a questão do parlamento, tá bom? E aí nós iremos agora para o próximo slide, absolutismo na Espanha. Ó, um soberano que pode dar o maior exemplo de centralismo espanhol, Filipe II. Nós já falamos dele. Ele exerceu uma política sucessória e expansionista. Ele governou vários outros reinos, inclusive Portugal na União Ibérica, por isso que esse nome vai ser familiar para vocês. O seu reinado ele foi marcado pelo autoritarismo forte, de larga escala, tá? Ele tinha um grande problema com os protestantes, dentro e fora da Espanha, não era só dentro do seu território. Sua intolerância religiosa ela era tão grande, que ele chegou a expulsar os judeus e muçulmanos da Espanha, tá? Privou muita galerinha de entrar na Espanha também. Tentava, né? Procurava controlar ideologicamente todo o reino por meio de censura de todo tipo que vocês imaginassem. Ao mesmo tempo, ele promovia, impulsionava o catolicismo e a Inquisição. Daí nós estamos vendo um rei católico nato, tá? Nós temos também a questão do Filipe ele ter permanecido 3 anos em Lisboa, onde ele governou tanto Portugal quanto Espanha pela União Ibérica, tá? E aí houve grande destaque na América Portuguesa, tá? Porque ele ordenou a construção da cidade, uma cidade na Paraíba, devido à posição geográfica da cidade, era situada nos pontos mais próximos da África, tá? E essa cidade, ela era chamada de Filipeia de Nossa Senhora das Neves, que hoje nós conhecemos como João Pessoa, Paraíba. Tá, galerinha? E aí teve um grande obstáculo no governo, na expansão do governo de Filipe II, que foi o reino da Inglaterra, tá? Lembra que eu falei que teve um pequeno período da rainha Elizabeth I, não é a nossa rainha de hoje. Teve um período pequeno que a Elizabeth I governou o poder, e nesse período ela derrotou várias forças marítimas de Filipe II, tá? Porque ele queria anexar o território da Inglaterra ao território da Espanha. Ele queria dominar o território da Inglaterra. E aí, ele até se casou com a Maria I, que sucedeu o trono da rainha Elizabeth I, mas não foi nada de sucesso. Ele não conseguiu dominar a Inglaterra, não, felizmente.
E aqui nós vamos ter um exemplo de como era uma sociedade no antigo regime. Ela era dividida em estamentos: clero, nobreza, burguesia e camponeses. Clero e nobreza eram livres de impostos que recaíam sobre os burgueses e camponeses. Então vamos entender isso melhor. Nós temos aí o primeiro estado, tá? Ele era representado pelo clero, pela igreja. Nós temos o segundo estado, que era constituído pela nobreza, pessoas de títulos hereditários e que ocupavam cargos importantes no governo. Essas duas classes não pagavam impostos, pagavam nada. Vivia em cima do terceiro estado, sendo bancado pelo terceiro estado. Então, o terceiro estado era a classe de burgueses, ricos comerciantes e profissionais liberais, camponeses também, que pagavam muitos e muitos impostos. E por eles pagarem muitos impostos, nós vamos dar um ponto de início para a Revolução Francesa. E aqui, deixa eu tentar voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar o slide, aprendi a voltar o slide, eu adoro isso, gente. Aqui nessa fotinha nós estamos vendo um camponês, um padrezinho, um bispo cardeal aí, e um nobre em cima. Professor, o rei entrava nenhum desses? Não, o rei estava superior a todo mundo. E nessa forma nós finalizamos o antigo regime. Na próxima aula nós vamos entender como foi a queda desse antigo regime com o iluminismo, tá bom? Abraços, galerinha!